Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 71 do podcast Falando de História. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá! E como na semana em que sai originalmente este episódio, a semana de 20 de novembro de 2023, estreia um blockbuster de Hollywood, um filme realizado por Ridley Scott, sobre a vida de Napoleão Bonaparte, com Joaquin Phoenix no papel principal. Decidimos que, obviamente, não há melhor altura para falar de Napoleão. E por isso preparámos não um, mas 2 episódios, tudo para que os nossos ouvintes possam ir ao cinema com o assunto bem fresco na memória. Isto tudo graças ao apoio dos nossos patronos, que permitem que apostemos na qualidade do nosso podcast, e por isso agradecemos a todos os que nos seguem e que são os nossos patronos, e já sabem que, se quiserem juntar, é só seguir o link que deixamos no episódio. É verdade, e Napoleão é tão interessante e sabemos tanto sobre a sua vida que vale mesmo a pena fazer 2 episódios para não deixar escapar nada. Por isso este primeiro episódio é dedicado à sua vida antes de alcançar o governo de França, em 1799, e o segundo será dedicado ao seu governo até o exílio e, claro, ao falecimento. E convém lembrar que já aqui falámos de Napoleão, embora brevemente, na nossa trilogia de episódios dedicados às invasões francesas, que são, para quem quiser ir ouvir, os episódios 59, 61 e 63. São, quanto a mim, episódios recheados de personagens inesquecíveis, como Wellington e o príncipe regente Dom João, sem esquecer os generais Loisson, o célebre Maneta, e ainda, claro, não poderia deixar de falar do Lapis. E, enfim, também uma breve nota aos nossos ouvintes, que peço desculpa pela minha qualidade de áudio, que muito provavelmente será inferior ao costume, mas estou a gravar fora do meu espaço habitual e, portanto, Marco também tem alguma paciência face aos meios que temos ao nosso dispor. Mas vamos lá ao nosso Napoleão. Onde e quando é que nasceu o futuro imperador dos franceses, Paulo? Napoleone Bonaparte, mais conhecido para a história, claro, como Napoleão Bonaparte, nasceu na Córsega, obviamente, a 15 de agosto de 1769, filho de Carlo Maria Bonaparte e Letícia Ramolino. Por esta altura, a pequena ilha da Córsega, que como bem sabemos está situada no Mediterrâneo, entre França e Itália sensivelmente, era disputada por vários poderes, por causa desta sua posição estrategicamente importante. A República de Génova controlava a costa desta ilha desde o período medieval, mas na verdade nunca foi capaz de subjugar os habitantes do interior, desde logo por ser muito montanhoso. Aliás, em 1729 eclodiu uma revolta que foi suprimida a muito custo e com uma preciosa ajuda militar francesa. Viviam-se então tempos conturbados e as montanhas da ilha assistiram à proclamação, primeiro de um reino, em 1736, e depois de uma República da Córsega, em 1755. Mas os dias da pequena República estavam contados porque, em 1768, Génova cedeu os seus direitos sobre aquela ilha à França, isto como forma de pagar uma dívida contraída alguns anos antes. E França tinha todo o interesse em ocupar a Córsega, desde logo, para evitar que os rivais britânicos o pudessem fazer primeiro, e por isso seguiu-se uma brevíssima conquista e ocupação da ilha, que foi então integrada no reino francês como uma província semi-autónoma. E no meio de tudo isto, destes tempos tão conturbados, onde é que estava então a família de Napoleão, os Bonaparte? A família Bonaparte, ou Bonaparte para facilitar, porque o primeiro nome é um bocadinho difícil de dizer, era originária de Itália, mas estava implantada na Córsega desde pelo menos o século XVI. Era uma família da nobreza local, com importância nesta ilha, mas relativamente pobre. A ascensão social começou a sério com o pai de Napoleão, Carlo, que estudou direito em Pisa e depois foi trabalhar num tribunal em Ajaccio, a segunda maior cidade desta ilha da Córsega. Em 1764 casou com Letícia Ramolino, que era uma mulher vinda de uma família socialmente mais importante e mais rica, digamos assim. Juntos tiveram 10 filhos que chegaram à idade adulta, com destaque, obviamente, para Napoleão, mas sem esquecer José, o fugaz rei de Espanha de quem aqui falámos, precisamente nos nossos episódios sobre as invasões francesas. O pai de Napoleão, Carlo, serviu primeiro o governo da República da Córsega, mas acabou por transitar para o serviço do governo francês, estabelecendo então uma relação muito próxima com o conde de Marbeuf, que arranjou vários empregos diferentes a este pai de Napoleão e chegou, claro, por isso, a ser convidado para ser padrinho deste seu rebento. De acordo com alguns rumores, a relação do conde com Letícia, a mãe de Napoleão, era ainda mais próxima, se é que me faço entender. Claro. O facto é que a relação entre o pai de Bonaparte e o conde era benéfica para ambos, já que o primeiro ia enriquecendo e ascendendo socialmente,
e o segundo ganhava um importante apoio local, o que acabava por facilitar o governo da Córsega, que era, como se pode imaginar, muito diferente de França. E sobre a infância de Napoleão, ou seja, sobre quando nasceu, quando cresceu, quer dizer, todo este ambiente de instabilidade e de ascensão social da família, o que é que sabemos ao certo? Na verdade, sabemos relativamente pouco sobre a infância de Napoleão. Sabemos que a mãe exerceu uma influência muito forte, e já em adulto viria a dizer que tudo o que alcançara devia à mãe. Portanto, era um filho bastante agradecido. Desde novo sabemos que se interessou por matemática, mas só aprendeu francês aos 9 anos e, na verdade, aprendeu francês apenas durante 3 meses, o que acaba por explicar porque é que nunca dominou completamente aquela língua e teve sempre um sotaque que foi considerado atroz. A sua língua nativa era, obviamente, o corso, que é semelhante a algumas variantes da língua italiana falada na região de Génova. Os pais tinham decidido desde cedo que deveria seguir a carreira militar, mas não era um caminho fácil, desde logo porque a família não tinha meios para pagar este género de educação. Por isso acabavam por estar dependentes de uma bolsa de estudo atribuída pelo rei, mas havia 2 condições essenciais para a poder receber, que eram ser nobre e ser pobre. O que, na realidade, até parece uma contradição, não é? Quer dizer, ser nobre, mas ser pobre. É isso, e é o grande problema de muitas famílias nobres nesta altura, é terem os pergaminhos, mas não terem a massa. Claro. E, na verdade, os Bonaparte conseguiam comprovar muito facilmente que não tinham dinheiro para pagar a educação do filho. Mas, por outro lado, era mais difícil provar que eram nobres a sério e não uma nobreza local de uma pequena ilha perdida no Mediterrâneo. Por isso, Carlo foi à Itália procurar, ou melhor, pagar por pergaminhos que comprovavam que os Bonaparte já eram nobres na Toscana no século XIV. Esta confirmação do estatuto nobre era essencial não só para esta bolsa, mas também para que a família continuasse a acumular cargos e riqueza. Em 1778, Carlo Bonaparte rumou então à França com os filhos mais velhos. Graças a uma cunha, claro, do Conde de Marbeuf, foram para a Universidade de Autun, onde José foi estudar para ser padre e Napoleão foi aprender então francês. Em março do ano seguinte, de 1779, os 3 Bonaparte rumaram a Versalhes, onde conheceram o rei Luís XVI, e onde Carlo foi então informado que o filho iria mesmo receber a bolsa de estudo. E assim, Napoleão acabou por ingressar na Academia Militar de Brienne em maio de 1779, escassos meses depois de completar 10 anos de idade. Bom, e então com 10 anos, como é que foi a sua educação nesta Academia Militar? Apesar do nome, não era exatamente o sítio onde se aprendia o exercício da guerra, não é? Como esperaríamos hoje. Desde logo porque a academia era gerida por frades. Era sobretudo um treino disciplinar e moral, desenhado para incutir nos jovens sentidos de honra, de dever, de sacrifício, além, obviamente, de ensinar-lhes doutrinas sociais como o cavalheirismo. Napoleão, como todos os colegas, dormia numa cela individual, muito austera, ao estilo dos frades. Tinha que tratar da sua higiene, do seu equipamento, que obviamente não seria nada fácil para uma criança. Aprendiam nesta altura, sobretudo, através da leitura de livros de autores franceses e de autores clássicos, Suetónio, Cícero e Horácio, entre muitos outros, e foi a partir desta altura que Napoleão começou a demonstrar uma grande curiosidade intelectual, devorava livros, mas a sua vida em Brienne não era nada fácil. Por ser bolseiro e pelo nome complicado e por estas origens estrangeiras, era alvo de ridículo por parte dos colegas, que rapidamente aprenderam que o jovem curso se enfurecia com grande facilidade. Deixou aquela academia em 1784, quando tinha 14 anos, e foi para Paris para continuar a sua educação. Bom, mesmo assim estamos a falar de um adolescente com 14 anos, portanto, para onde é que ele terá ido com essa idade? Foi para a Escola Militar de Paris, onde foi estudar por desejos do pai, para ser precisamente oficial de artilharia. Nesta altura, Napoleão queria ser oficial de marinha, não só porque a bordo de um navio podia ascender mais rapidamente, mas também porque a marinha passava por um momento de grande fama, tendo sido decisiva ao sucesso da Revolução Americana. Em 1785, candidatou-se a uma posição a bordo de um navio do explorador Jean-François Lapérouse, mas, felizmente para si, não foi selecionado, visto que o navio naufragou e morreram todos. Não, Paulo, não podes dizer dessa maneira, tens que ser mais épico, mais ou menos assim. Boa tarde, morreram todos. Sim, é verdade. Então, morreram todos. Pronto, já podes seguir então com a educação de Napoleão em Paris. Sim. Fora esta parte, no geral, a educação de Napoleão em Paris foi bastante mais completa do que em Brienne. Aprendeu línguas como latim, francês novamente, alemão, várias disciplinas que adorava como matemática, história e geografia.
mas também não era nada adepto do manuseamento de armas de fogo, embora gostasse de esgrima. Detestava profundamente a língua alemã, quase tanto como se recusava a melhorar o seu francês. Quase fez como um ponto de honra manter um sotaque e uma pronúncia péssimos. Por esta altura, quando andava pelos 14, 15 anos, os professores e colegas já o descreviam como um rapaz solitário, dado a excessos de fúria, sobretudo quando perdia, além de excepcionalmente ambicioso. E já se está a ver onde é que isto vai parar. Claro. Foi também com esta idade que Napoleão se começou a interessar pelas suas origens na Córsega e desenvolveu, aliás, uma obsessão por Pasquale Paoli, o líder da fugaz República da Córsega que referi há pouco. É provável que esta obsessão tenha surgido como resposta precisamente aos insultos dos colegas, o que não deixa de ser curioso, já que o sucesso da família e a sua própria carreira só eram possíveis ao serviço de França e não de uma Córsega independente. E, portanto, depois desta educação mais ou menos esmerada, não é? Na Academia Militar de Paris, quando é que ele acaba por sair de lá? E para onde? Parte em setembro de 1785, realiza nessa altura um exame de admissão para oficial de artilharia, fica em 42º lugar numa lista com 58 candidatos, mas não se pense que era burrinho de todo, até porque os outros candidatos tinham tido vários anos para se preparar para o teste e Napoleão não tinha tido esse tempo. Portanto, era uma posição até bastante boa. Nesta altura acaba por ser destacado para o lugar de segundo-tenente de um regimento, o regimento La Fère, que estava estacionado em Valence, no sudeste de França. Aí começa efetivamente a aprender o que significava ser oficial de artilharia, por isso começa a treinar com canhões e morteiros, além de continuar a ter aulas de matemática, de trigonometria e a aprender a desenhar mapas e planos. Nesta altura, com 16 anos, começa a tentar tornar-se um intelectual. Começa a ler obras de autores como Voltaire, Rousseau, o Marquês de Sade, sendo que, diga-se, deste último o horrorizaram porque Napoleão era um púdico. Também começou a escrever e nas suas obras revelava cada vez mais ideias republicanas, ideias anticlericais, muito inspiradas precisamente no pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Além disto, estava também progressivamente ressentido com o governo francês, precisamente por causa do tratamento que sentia que era dado à Córsega e à sua família também. E, na verdade, com a morte do pai, Carlo, em novembro de 1785, Napoleão converte-se no chefe da família. O irmão José era mais velho, é certo, mas já nesta altura era considerado incompetente por quase toda a gente, por isso foi posto de parte. Mas o facto, então, de ser a partir desse momento chefe de família, acabou por alterar os seus planos? É isso? Sim, na verdade teve que pedir licença para se ausentar e voltar à Córsega para lidar com os negócios da família. Passou praticamente um ano naquela ilha, entre 1786 e 1787, onde, aliás, não metia os pés desde que tinha saído, há quase 8 anos. Escusado será dizer que ficou profundamente desapontado com o que viu e, naturalmente, culpou o governo francês por aquilo que considerava ser o estado deplorável da Córsega e da sua população também, que via como selvagens. E, como se percebe, este descontentamento com França estava em crescendo na mente deste adolescente. Após uma longa ausência que contou ainda com uma viagem sem sucesso a Paris, onde tentou arranjar dinheiro e cunhas para a família, como era costume, voltou ao regimento que agora estava estacionado na vila de Auxonne, na Borgonha. Aí começa então a estudar na Academia de Artilharia local e rapidamente ganhou confiança do comandante, que o beneficiava em detrimento de oficiais com patentes superiores, o que obviamente lhe criou alguns inimigos. E como os ouvintes já deverão ter percebido, estamos a aproximar-nos a passos largos do ano-chave de 1789. Conhecido por quê? Roger. Bom, esta é uma pergunta difícil. O ano em que surgiram as primeiras provas do Colombo português. Foi isso? Não, essas ainda estamos à espera. Pronto. Então, o ano de nascimento de Cavaco Silva. Também não, mas foi por esta altura. Estava lá quase. Então só pode ser uma coisa. Só pode ser, obviamente, o ano da Revolução Francesa. Bingo, foi isso mesmo, Roger. 20 pontos para o Roger. Muito bem, muito obrigado. E na verdade, neste ano, 1789, quando Luís XVI convoca a Assembleia dos Estados-Gerais pela primeiríssima vez em 200 anos, estava à espera de conseguir empréstimos para pagar as dívidas que tinha, e que eram bastantes, na verdade. Mas o que acabou por receber foi muita contestação, muitos protestos, que começaram em Paris, mas rapidamente se espalharam a todo o reino.
Estamos no início da Revolução Francesa, tema que certamente exploraremos a fundo noutro episódio ou até episódios, mas para já importa ter em conta que Napoleão estava destacado na província e participou em várias campanhas para suprimir revoltas, incluindo até um motim iniciado por monges. Napoleão era perfeitamente favorável à repressão dos revoltosos, ficando mesmo muito zangado com o seu comandante quando aquele não o deixou disparar os canhões contra a multidão. Uma pena, realmente. Sim, já estava à espera de um banho de sangue, mas por outro lado também era cada vez mais um revolucionário convicto e via com grande esperança os acontecimentos, sobretudo pelo que isso poderia significar para a sua terra natal. Bom, e no meio disto tudo, imagino que a própria Córsega tenha tentado ganhar mais autonomia no meio deste clima revolucionário. Exatamente, e entre 1789 e 1790 Napoleão vai voltar à Córsega e vai tentar desempenhar um papel político, mas não é um caminho nada fácil, desde logo, porque os seus compatriotas o veem como um oficial francês e um perigoso revolucionário, e porque os franceses, por outro lado, veem-no como um patriota corso, portanto, fica a perder dos dois lados. A única coisa que acaba por salvar a honra da família, que estava profundamente falida, foi o facto de Napoleão ter-se alistado na Guarda Nacional, que era composta pelos mais fervorosos revolucionários. E foi no seio desta guarda que continua a ascender na carreira militar, tendo sido eleito tenente-coronel. Mas eleito como? Quer dizer, esses cargos não eram nomeados? Neste caso eleito, porque este método de seleção foi uma das novidades da reestruturação do exército francês no pós-revolução. Em 1791, uma nova lei determinava que todos os oficiais com patente inferior a tenente-coronel, que era o caso de Napoleão, tinham de abandonar a guarda revolucionária e regressar aos seus antigos regimentos. Napoleão não queria de modo algum regressar à França, por isso decidiu arriscar tudo para ser eleito comandante da Guarda Revolucionária da Córsega. Apesar de, uma vez mais, as pessoas se rirem dele pela sua idade, tinha apenas 22 anos, mas parecia ter menos, tinha um ar mais jovem, e pela sua altura, era muito baixinho, acabou por ser efetivamente eleito tenente-coronel pelos 500 soldados da Guarda, recorrendo a uma combinação muito bem sucedida de cunhas, subornos e até rapto. Mas pouco depois, e como seria de esperar, as coisas complicaram-se. Em 1792 houve um motim em Ajaccio, as tropas de Napoleão não foram capazes de subjugar os revoltosos. Forçado a retirar, vai então procurar refúgio no forte onde estavam as tropas francesas, o que obviamente foi recusado. Recusado porque o comandante francês não confiava em Napoleão e estava convencido que aquele planeava apoderar-se do forte e revoltar-se contra o governo francês. Irritado, Napoleão não só ameaça o comandante, como tenta convencer os seus soldados a amotinarem-se. E isso era praticamente traição. Sim, sem dúvida alguma. E poderia ter, aliás, sido desculpado, na verdade, se Napoleão tivesse o apoio das elites da Córsega. Mas o facto é que não tinha, ninguém gostava dele. E por isso teve que ir a Paris prestar contas ao governo por aquilo que viam como uma tentativa de golpe. E neste caso, qual foi então a resposta do governo de Paris a esta conduta de Napoleão? A Assembleia Legislativa tinha recebido relatórios condenatórios da ação de Napoleão e da família Bonaparte no geral. Diziam, e cito, nunca, sob qualquer regime, tivera qualquer mérito além da espionagem, traição, vício, descaramento e prostituição. Fim de citação. Portanto, os Bonaparte, como se percebe, eram muito, muito amados na Córsega. Como Napoleão tinha abandonado o seu regimento para alistar-se na Guarda Nacional, corria o risco de ser acusado de deserção, mas o facto é que escapou uma vez mais entre os pingos da chuva. O governo revolucionário tinha simplesmente demasiados problemas, desde logo a chamada Primeira Guerra da Coligação, que consistiu na aliança de várias monarquias europeias com o objetivo declarado de esmagar a Revolução Francesa, e por isso Napoleão foi reintegrado no seu antigo regimento de artilharia, desta vez com o posto de capitão. Foram-lhe até concedidos 6 meses de salários retroativos, portanto teve mesmo muita sorte. Nada mal. Nada mal, mas a verdade é que também não ficou em Paris muito tempo, porque a cidade estava em ebulição política e social. Por isso, a 20 de julho de 1791, acabou por presenciar o assalto de uma multidão armada ao Palácio das Tulherias, onde vivia a família real. Nessa altura, o rei Luís XVI foi obrigado a apresentar-se numa varanda de barrete vermelho na cabeça como símbolo de apoio à Revolução. E no meio disso tudo, o que é que Napoleão achou de todo este processo, de toda esta encenação política? Escusado será dizer que Napoleão ficou profundamente zangado com tudo aquilo. E nas semanas seguintes não falava de outra coisa. Garantia mesmo aos amigos e à família que, se fosse ele o rei, o rumo dos acontecimentos teria sido muito diferente. Portanto, já se percebe que sairia dali um banho de sangue. Mas o facto é que o pior estava ainda para vir, já que a 10 de agosto de 1792, 20 mil cidadãos armados atacaram novamente as Tulherias e massacraram os 900 guardas. A família real só escapou ao massacre porque se conseguiu refugiar na própria Assembleia Legislativa
E anos mais tarde, Napoleão viria a lembrar que nenhum campo de batalha o chocara tanto como aquele massacre. Os acontecimentos desse verão levaram-no então, obviamente, a pirar-se. Regressou à Córsega com a irmã, Mariana, que até então vivia num convento às portas de Paris. E os meses seguintes foram ainda mais complexos, com a abolição da monarquia francesa, a 10 de outubro de 1792, a substituição da Assembleia Legislativa pela Convenção e, por fim, a 21 de janeiro de 1793, a execução de Luís XVI com guilhotina. Portanto, não poderiam ser tempos mais conturbados em França. Mas neste caso, o que é que faz Napoleão, tendo em conta que ele regressa à Córsega? Em 1792-93, os Bonaparte, que continuavam falidos e profundamente impopulares, eram mesmo odiados pelo líder da ilha, da Córsega, que era Pasquale Paoli, regressado do exílio em Londres. Antes dos acontecimentos trágicos do verão de 1792, Napoleão tinha pensado ficar em Paris para prosseguir a sua carreira, mas agora viu-se forçado a um exílio, chamemos-lhe assim, na ilha de origem. É óbvio que ainda sonhava com a independência da Córsega, mas estava cada vez mais desiludido com o governo local. E em fevereiro de 1793 participou numa expedição para conquistar a vizinha ilha da Sardenha, que pertencia à Casa de Saboia, que era um inimigo de França, mas a campanha foi um fracasso. Napoleão acabou por culpar o comandante da armada pelo insucesso, o que apenas serviu para acicatar ainda mais os ânimos contra os Bonaparte, e aliás, por pouco não foi linchado pelos marinheiros em fúria, tendo sido salvo por alguns soldados que o conheciam. Mas como seria de esperar, a situação voltou a piorar em março, quando o governo de Paris decidiu depor e exilar Paoli, que era acusado pelos vários problemas da Córsega. Ao longo dos meses seguintes, as tropas francesas tentaram, sem grande sucesso, diga-se, derrotar os patriotas corsos e prender o seu líder. E onde é que estava Napoleão no meio disso tudo? Inicialmente escreveu e afixou panfletos em defesa do governo corso, porque apesar de tudo continuava a ter uma ideia de Paoli como um herói da adolescência, digamos assim. Convém referir que, curiosamente, este mesmo governante tinha boas razões para odiar os Bonaparte, desde logo porque Luciano, um dos irmãos de Napoleão, tinha contribuído para o decreto que ditou a sua própria deposição. Portanto, os Bonaparte eram bastante odiados. Nesta altura, Napoleão tinha mais com que se preocupar do que a opinião do irmão sobre o líder da ilha, desde logo porque os seus próprios inimigos conspiravam para o assassinar. Foi, aliás, preso 2 vezes, na primavera de 1793, mas acabou por conseguir escapar com a ajuda de amigos e familiares, indo refugiar-se no norte da Córsega. Aí junta-se às tropas francesas, que tentaram, uma vez mais sem sucesso, tomar Ajaccio. Conseguiu, no entanto, resgatar a família, que ainda ali vivia, desde logo a mãe, e os Bonaparte, na verdade, nesta altura, acabam proscritos por ordens de Paoli e a sua mansão foi saqueada. Com o poder francês na ilha à beira do colapso, zarpam rumo à França a 11 de junho de 1793 e, por ironia do destino, Napoleão, que sonhava com a independência da sua ilha natal, acabava exilado por ser considerado um inimigo dos independentistas, enquanto a própria Córsega viria a cair sob controle britânico. O que não deixa de ser uma situação muito irónica. Mas então os Bonaparte saem da Córsega e vão para onde? Vão para o sul de França, para a região entre Toulon e Marselha, e começam a tentar encontrar formas de subsistir. Napoleão regressa ao seu regimento, que estava nesta altura instalado em Nice, deixando definitivamente para trás estes sonhos independentistas. Os últimos anos tinham sido muito difíceis e parece que desta vez aprendeu a lição. Bom, aprendi a lição quando ainda era muito novo, porque por esta altura, 1793, teria apenas 24 anos e, portanto, veja-se o que ele já tinha passado. Sim, e isso significa que era já um homem mais maduro, bastante mais cínico e realista, e começava a recusar as ligações à Córsega e dedicou-se definitivamente a ascender em França. Aliás, é a partir desta altura que começa a sentir-se insultado quando insinuam que era corso e não francês. Esta mudança de atitude acontecia num período ainda mais conturbado. Os períodos são todos conturbados nesta altura, como já se deve ter percebido. Mas nesta altura também o clima político francês estava pior do que nunca. A 2 de junho de 1793, meros dias antes dos Bonaparte desembarcarem em França, a Revolução Francesa tinha entrado numa nova fase, quando os jacobinos, os revolucionários mais radicais, tomaram o poder. Começaram então a perseguir os seus inimigos políticos, monárquicos, revolucionários menos radicais, o que levou obviamente à eclosão de várias revoltas, sobretudo no oeste e no sul de França. Para piorar uma situação que já de si era péssima, França estava em guerra contra uma enorme coligação de reinos que incluíam a Áustria, a Prússia, a Grã-Bretanha, Espanha e, claro, Portugal. Bom, percebe-se que França andava realmente pelas ruas da amargura. Definitivamente, mas o que é interessante é que este clima de grande instabilidade vai ser uma oportunidade para Napoleão, que se começou este ano de 1793 como capitão, vai acabá-lo já como general. E isto porque foi destacado para tentar retomar a cidade de Toulon, que não só se tinha revoltado contra o governo de Paris, como tinha aberto as portas a uma armada britânica.
Toulon era de resto um porto mediterrâneo, que era o porto da Armada Francesa, tinha um excelente ancorador e por isso, para evitar males maiores, era urgente reconquistá-la e expulsar os ingleses. Ou seja, foi destacado para cercar ou então para atacar a cidade? Para cercar, porque a cidade era grande e estava bastante bem defendida, e o cerco na verdade foi bastante duro, durou 3 meses, entre outubro e dezembro de 1793. Foi a primeira vez que Napoleão se destacou militarmente, e o que se devia não só ao seu inegável profissionalismo, mas também à incompetência de boa parte dos oficiais. Desde o início da Revolução, que o exército tinha sido purgado várias vezes, muitos oficiais de carreira foram presos, exilados ou executados, e por isso acabaram por ser substituídos por homens com bons apoios políticos, mas sem qualquer experiência ou treino militar. Neste caso, a incompetência dos generais permitiu a Napoleão destacar-se e liderar muito mais do que seria permitido a um mero capitão em circunstâncias normais. É então que reorganiza por completo o comando de artilharia, recruta novos artilheiros, treina outros, manda fundir canhões e munições, enfim, faz tudo o necessário para levar o cerco a bom porto. E o seu destaque era tal que o plano para atacar Toulon foi ele que o fez e foi esse que foi escolhido pelo governo em detrimento de um outro plano feito pelo próprio Ministro da Defesa. E o plano acabou por ter sucesso? Sim, Napoleão era particularmente bom a planear ofensivas e nesta ocasião o plano foi decisivo para esta conquista de Toulon, que obrigou à retirada da Armada Britânica, mas acabou por conduzir ao saque da cidade e ao massacre dos seus habitantes. A 22 de dezembro de 1793, Napoleão Bonaparte, que durante o cerco já tinha sido promovido a major, era então promovido a general de brigada, isto, claro, como recompensa pela sua atuação naquela campanha. Anos mais tarde, o general Victor voltaria a lembrar que Napoleão, apesar de baixinho e muito magrinho, era um homem forte, determinado e senhor de um carisma magnético, características que tinham assegurado o sucesso deste cerco e viriam também a assegurar o seu sucesso ao longo dos anos. Bom, e esta subida é obviamente uma recompensa justa, ou melhor, aquilo que podemos considerar não é justa para as suas ações neste momento, e que, claro, também lhe permitiu, de certa forma, aumentar a sua influência e até a sua importância e a fama. Claro, e em fevereiro de 1794, depois de um breve período como responsável pelas defesas marítimas situadas precisamente entre Toulon e Marselha, foi nomeado comandante da artilharia do exército francês em Itália. Convém lembrar que nesta altura Itália não era ainda um país unificado, mas era um conjunto de pequenos estados, alguns dos quais estavam em guerra contra a França há vários anos. Na primavera e verão de 1794, Napoleão participou em breves campanhas militares no norte de Itália, vai até acabar preso na ressaca de um golpe, a 27 de julho de 1794, golpe que derrubou Robespierre. Isto porque Robespierre tinha liderado o chamado terror, um período de intensa perseguição política que resultou na execução de milhares de pessoas. E Napoleão era não só um jacobino, mas também era amigo de um irmão mais novo de Robespierre, portanto foi posto em causa a sua atuação e foi preso. No entanto, esteve preso pouco tempo, não só porque não era culpado de nada, mas também porque era já demasiado importante para ser mantido no cárcere. Pouco depois desta sua libertação, foi encarregue da preparação de uma armada para reconquistar a Córsega que, entretanto, como referi, caíra sob controle inglês. E é desta vez então que regressa à sua ilha natal, da Córsega? Não, de maneira nenhuma, desde logo porque a expedição foi um fracasso. Napoleão ocupou-se da preparação da armada entre finais de 1794 e inícios do ano seguinte, mas assim que aquela zarpou de Toulon, em março de 1795, foi derrotada por uma frota inglesa. Desanimado, obviamente, com o que tinha acontecido, Napoleão pede então a transferência para a frente do rio Reno, no leste de França, mas acabou antes transferido para esmagar a revolta monárquica na Vendéia, no ocidente. Foi nomeado então como general de infantaria e não de artilharia, uma perspectiva que não lhe agradava de todo, pelo que muito rapidamente pediu licença por doença, indo passar o verão a Paris. Ou seja, arranjou uma boa desculpa para escapar ao serviço. Obviamente, e nesta altura, curiosamente, vai tornar-se leitor assíduo da Biblioteca Nacional de França, que foi fundada em 1792 e vai começar a envolver-se em vários negócios diferentes a tentar enriquecer. Também teve vários casos amorosos e um noivado muito curto, mas sempre sem grande sucesso. Napoleão não era um homem particularmente dado a estes amores, era bastante púdico por um lado e por outro acabava por ser também extremamente persistente até demais e as mulheres não tinham grande interesse neste oficial baixinho. Os parisienses, e em particular as mulheres, como disse, não tinham muita paciência para a sua rudeza, esta aparência descuidada, o seu mau francês, portanto nada disto era muito convidativo à alta roda parisiense. E finalmente temos que, a 15 de setembro de 1795, surge uma forma de escapar definitivamente a este serviço na Vendéia, porque foi escolhido para liderar uma missão ao Império Otomano. Missão essa que tinha o objetivo de modernizar a artilharia do sultão. Entre
interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Bom, já estabelecemos aqui bastante bem onde é que estava Napoleão em 1795. Aliás, tinha-se tentado escapar ao serviço como general de infantaria, não foi, Paulo? E agora temo-lo, não é, a caminho de Istambul, não é, para modernizar então a artilharia do sultão, ou seja, do Império Otomano. Como é que correu esta sua experiência em terras mais para leste? A caminho não estava, porque acabou por nem sair de Paris, nunca foi o Império Otomano, porque o clima político acabou uma vez mais por fazer das suas. Bom, então mas já tinha estabelecido que o período do terror já tinha terminado. Então o que é que veio a seguir? O terror tinha de facto acabado com a execução de Robespierre, mas a República continuava em guerra, em várias frentes aliás, e tinha também esta revolta na Vendeia, onde, como já disse, Napoleão não queria pôr os pés de maneira nenhuma. Os jacobinos recém-afastados do poder estavam também a preparar um novo golpe, e a população parisiense no geral, sobretudo os mais pobres, que sofriam mais fortemente os efeitos da escassez de alimentos e da inflação, estavam desesperados e preparados para a revolta. Ou seja, Paris era um verdadeiro barril de pólvora pronto a explodir. E foi isso mesmo que acabou por acontecer, obviamente, a 5 de outubro de 1795 ou, neste calendário revolucionário, aos 13 dias de Vindimário, quando uma multidão armada, que incluía, diga-se, membros da Guarda Nacional, atacou, como era tradição, não é, o Palácio das Tulherias. Mas desta vez o governo do Diretório estava preparado, com soldados, canhões, vários generais, incluindo, obviamente, Napoleão, que nesta altura desempenhou um papel importante ao dispersar a multidão com tiros de metralha dos canhões. Portanto, desta vez sim conseguiu disparar os seus canhões sobre uma multidão em fúria. A sua atuação valeu, aliás, a alcunha do general Vindimário, uma promoção a general de divisão e o comando do exército do interior de França. Foi ainda encarregue da pacificação de Paris, tomando várias medidas como a reforma da Guarda Nacional, o encerramento do Clube dos Jacobinos, a destituição de oficiais monárquicos e o confisco de armas a cidadãos privados. Portanto, Napoleão torna-se, nesta altura, um apoio de peso, um homem do regime, não é? Deste caso, do Diretório, é isso? É isso mesmo, e vai aproveitar essa nova condição para distribuir cargos, distribuir riqueza pela família, pelos amigos, desde logo pelos jovens oficiais que o acompanhavam, como Junot, de quem aqui já falámos, e Murat. O seu novo estatuto vai levá-lo então a mudar a atitude, torna-se menos agressivo, começa a vestir-se um bocadinho melhor, mas não deixa, obviamente, de ser excessivamente ambicioso e mesmo prepotente. Começa a integrar-se melhor nesta sociedade parisiense e é então que conhece a célebre Josefina. Casam muito rapidamente, nos primeiros meses de 1796, vão manter sempre uma relação muito tensa, muito complexa, até o eventual divórcio em 1810, com traições de parte a parte. Na verdade, Napoleão estava perdido de amores pela mulher, bombardeava-a com cartas onde expressava o seu amor, a sua frustração por estarem separados e muitos outros temas, digamos, menos apropriados aos ouvintes mais jovens. Basta dizer que nas suas cartas a Josefina referia frequentemente a vontade de mergulhar na sua, e cito, pequena floresta negra, fim de citação, ou de a beijar, e cito novamente, na pequena marota. Fim de citação. Deixo aqui ao entendimento dos ouvintes descortinarem estes termos. Claro, claro. E sobretudo para os ouvintes que ouvirem eventualmente com filhos, portanto deixamos agora a tarefa de explicar... A bomba. Exatamente. Enfim, eram coisas de um homem que pela primeira vez estava verdadeiramente apaixonado, não é? O problema é que o sentimento não era exatamente mútuo e para Josefina o casamento era mais uma forma de escapar à pobreza. Para grande frustração do marido, teve sempre vários amantes e teimava em não o acompanhar nas suas campanhas, preferindo, obviamente, viver em Paris do que num acampamento. Bom, quer dizer, convenhamos, eu acho que seria mais agradável do que qualquer frente de batalha. Disso também não tenho grandes dúvidas. Mas a estadia de Napoleão na capital também não durou muito mais tempo. O Diretório começava a recear o seu poder e a sua nova influência. Até lhe puseram a alcunha de pequeno general, por isso decidiram afastá-lo de Paris, nomearam-no comandante do exército francês em Itália. Estavam a enviá-lo para um teatro de guerra secundário, onde esta falta de experiência de Napoleão não seria grande problema, ou seja, não estavam à espera que fizesse grande coisa, tal como os seus antecessores não tinham feito. Mas, na verdade, estavam profundamente enganados. Como é que foi então a passagem de Napoleão por Itália? Napoleão passou pouco mais de um ano em Itália, sensivelmente entre abril de 1796 e novembro de 1797.
Passou o tempo quase todo em campanha e os resultados foram evidentes. Por um lado, a reestruturação do exército francês, que o tornou mais eficaz, o que permitiu somar vitória após vitória, alterando este xadrez político regional e também a própria política externa da República Francesa. Ao mesmo tempo, este sucesso na guerra tornou-o famoso, muito mais famoso do que antes. Mas nada disto era ainda previsível quando chegou a Nice, o quartel-general do Exército de Itália, a 26 de março de 1796, desde logo porque o exército francês estava em frangalhos. No papel o exército tinha 60 mil homens, mas realisticamente andaria entre os 35 e os 47 mil, segundo as estimativas dos historiadores. As doenças, os combates e a deserção tinham deixado as suas marcas, faltava equipamento, faltava comida. Muitos soldados não tinham botas, alguns nem sequer tinham calças, e não havia tendas de campanha para se abrigarem. Os soldos eram pagos de forma muito irregular e o abastecimento de comida estava minado pela corrupção dos fornecedores que assambarcavam os mantimentos para os vender a melhor preço. O resultado era um exército desmoralizado, esfomeado e muito mal equipado. Mais perigoso ainda do que tudo isto era o facto de os soldados estarem parados há meses em Nice, sem nada para fazer, aborrecidíssimos, acabando por desertar, desobedecer aos oficiais ou mesmo conspirar contra o governo. Bom, já tivemos aqui um exemplo da França no total caos e agora temos aqui o exército francês em Itália num estado lastimoso. Sim, e assim se percebe que o diretório estava a entregar a Napoleão um presente envenenado. Quando aquele chegou a Nice, os oficiais que o aguardavam, muitos deles eram mais velhos, mais experientes, como o nosso já conhecido Masséna, viam-no como um general parisiense, um tipo escolhido por ter boas ligações políticas e que provavelmente não percebia patavina de guerra. Inicialmente os soldados riam-se muito do seu aspecto físico, lá está, uma vez mais, era baixinho e magro, e do seu terrível sotaque corso, mas o facto é que rapidamente demonstrou as suas capacidades enquanto comandante e, na verdade, quando chegamos ao final da sua estadia em Itália, Napoleão era profundamente adorado pelos seus soldados. Nesta primavera de 1796, tomou então uma série de medidas para resolver os principais problemas logísticos que afetavam o exército, garantindo o aprovisionamento de comida, de munições, rodeando-se de oficiais competentes, enfim, fez tudo um pouco. O equipamento em falta, como mosquetes ou uniformes, seria capturado ao inimigo já durante a própria campanha. E por isso, com estes problemas de abastecimento parcialmente resolvidos, tornava-se necessário dar trabalho aos soldados, ou seja, começar uma campanha. Bom, imagino que tenha sido esse o passo seguinte então de Napoleão em Itália. Sim, Napoleão recebeu ordens do governo de Paris para atacar os exércitos do reino de Piemonte-Sardenha e da Áustria, no norte de Itália, mas apenas como distração, enquanto 2 exércitos franceses, estacionados a norte, na fronteira do Reno, atacavam os austríacos e tentavam marchar até Viena para obrigar à capitulação dos inimigos. Ou seja, o objetivo atribuído a Napoleão era simplesmente de empatar os inimigos, impedindo-os de socorrer à frente do Reno. Mas como seria de esperar, Napoleão tinha outros planos e estava decididíssimo a expulsar os austríacos de Itália porque considerava-os um perigo existencial à República Francesa. Para o conseguir, tinha passado meses a ler livros de história, livros de geografia, para conhecer o melhor possível a região onde as suas tropas teriam de combater. E, finalmente, em abril de 1796, lançou a sua primeira campanha em solo italiano, consegue uma vitória muito rápida, que leva à assinatura de um tratado de paz com o reino de Piemonte-Sardenha, e ao longo de 1796-97 vai alcançar várias vitórias que mudam por completo não só o cenário político italiano, como referi, mas também aumentam e muito a sua própria reputação. Então, até que ponto é que esta sua presença em Itália, estas reformas todas, estas campanhas vitoriosas, acabaram por realmente mudar a sua própria imagem? Em primeiro lugar, Napoleão torna-se praticamente senhor do norte de Itália. Vai governar a partir de Milão, onde mantém uma corte com um protocolo muito rigoroso. Foi nesta altura que começou, por exemplo, a construir a sua própria lenda, enviava para Paris relatos muitas vezes exagerados das suas vitórias militares. Na verdade, entre a primavera de 1796 e finais do ano seguinte, foram impressos 72 panfletos sobre Napoleão, o que o tornou uma figura muitíssimo famosa em toda a Europa, era adorado por alguns e odiado por outros. Além disso, patrocinou a produção de gravuras suas em poses heroicas, sempre para imitar os heróis da Antiguidade Clássica, tendo sido produzidas 38 gravuras nestes mesmos anos. E foi também nesta altura que começou a desenvolver a sério o seu carisma junto dos soldados, partilhando as suas dificuldades, passando fome, colocando a vida em risco para mostrar que era um deles. Além disso, tentava também agradar aos soldados, pagando-lhes a tempo e horas o soldo e em dinheiro, o que era bastante importante, e permitindo a pilhagem em certos momentos. Foi, por exemplo, o que aconteceu na cidade de Pavia, que foi saqueada sem dó nem piedade depois de se ter revoltado contra a ocupação francesa. Apesar de ele não ser grande fã de pilhagens, como aliás já falaste antes. Sim, não era grande fã, porque tornavam os soldados mais indisciplinados, mas compreendia a sua utilidade,
não só para manter a moral elevada, mas também para abastecer os soldados, a quem faltava comida, equipamento e muitas outras coisas. Na verdade, as boas relações que manteve com os seus soldados foram importantes para este esforço de guerra, porque é que eles estavam mais dispostos a arriscar a vida por um general que consideravam um camarada de armas. E aqui ofereço apenas um exemplo muito claro. Na Batalha de Lodi, a 10 de maio de 1796, Napoleão ordenou o ataque a uma ponte defendida por austríacos. Os soldados franceses investiram em várias vagas, sofrendo pesadíssimas baixas por causa dos disparos de metralha de um canhão, mas ainda assim conseguiram a vitória. Era um tipo de missão perfeitamente suicida, que os soldados apenas estavam dispostos a levar a cabo em nome de um general que consideravam um companheiro, e não de um qualquer fulano vindo de Paris. Realmente, quer dizer, nem todos os comandantes tinham essa capacidade de convencer os soldados, não é, a avançar, a arriscar tudo só a partir das suas próprias ordens. Mas em termos políticos, o que é que estas vitórias acabam por significar para Napoleão? Em Itália, Napoleão criou um novo Estado, a República Cisalpina, que foi fundada a partir do modelo da República Francesa, claro, incorporando os territórios da Lombardia, sensivelmente a zona em torno de Milão e de Veneza. Além disso, assinou tratados de paz com uma série de Estados, desde logo o Piemonte de Sardenha, o Reino de Nápoles e até o Papado, afastando-os desta guerra contra a França. Estes Estados italianos foram também forçados a pesadas concessões, desde logo em dinheiro. O Papa Pio VI, por exemplo, foi não só obrigado a abdicar de todos os seus territórios, ficando apenas com Roma, mas também teve de pagar uma indenização de 40 milhões de francos, além de se ter comprometido a entregar 100 obras de arte e o tesouro do altar de uma igreja. Para Napoleão e para o governo francês, a República era a nova Roma, por isso toda a arte, livros, documentos, instrumentos científicos, por aí fora, deviam ser levados para Paris, esta capital da nova Roma, o que implicou vagas de pilhagem no norte de Itália nesta altura, como viria, aliás, a acontecer um pouco por toda a Europa e também em Portugal, por ocasião das invasões francesas. Mas de todas as negociações levadas a cabo por Napoleão, a mais importante foi, sem dúvida, o Tratado de Paz com a Áustria. Tendo em conta que a Áustria era a grande inimiga de França desde o início da Revolução. Era quem mais se opunha. Ora, nem mais, desde logo porque decapitaram uma princesa austríaca, Maria Antonieta. E, em março de 1797, Napoleão conseguiu efetivamente expulsar os exércitos austríacos do norte de Itália e ameaçava até cruzar os Alpes. Esteve apenas a 100 km de Viena. Mas, na realidade, não tinha forma de continuar a sua marcha até a capital austríaca, porque se avançasse, arriscaria perder tudo o que tinha conquistado até essa altura. A instabilidade política e social em Itália era muito elevada, não seria de esperar outra coisa, tendo em conta que os franceses andavam há um ano a pilhar tudo e todos para abastecer o seu exército e para financiar o governo. Por isso Napoleão tinha medo que, assim que atravessasse os Alpes, os Estados italianos se revoltassem. Claro. Além disso, receava que os exércitos inimigos estacionados na frente do Reno, onde, aliás, tinham derrotado os exércitos franceses, marchassem para sul, atacando na retaguarda. Por isso, o mais sensato era mesmo aproveitar a posição de força para negociar um tratado de paz com a Áustria. O armistício foi então assinado em abril, mas o tratado em si só foi concluído em outubro. Era uma paz vantajosa para a França, que ficava com os territórios da atual Bélgica. Por seu turno, como compensação, a Áustria ficava com parte do território veneziano, mas abdicava da Lombardia, e, na verdade, este era o fim das campanhas de Napoleão em Itália, com um sucesso que se mede muito facilmente pelos números. No espaço de apenas um ano, entre a primavera de 1796 e a primavera de 1797, o período das campanhas, o exército comandado por este general capturou 160 mil soldados inimigos, 1.100 canhões, 150 estandartes e 50 navios de guerra. Bom, isso são realmente números impressionantes, sobretudo porque, como vimos, não é, o estado do exército francês no início da campanha era completamente lamentável. Mas, nesse sentido, apesar destas vitórias todas, como é que foram as reações em França a estas campanhas e à própria paz com a Áustria? Na verdade, Napoleão tinha excedido em muitas suas competências ao longo desta campanha. Era um general, por isso devia limitar-se às questões militares e deixar as negociações para os oficiais civis da República, mas simplesmente nunca o fez. Bem, apesar do sucesso destes tratados, isso acabou por ser mal visto então, foi isso? Porquê? Napoleão sentia que era o único homem capaz de levar a campanha a bom termo e, portanto, tinha que ser ele a vencer as batalhas e ele a negociar. Não aceitava a intervenção de mais ninguém. Estava, aliás, também cada vez mais convencido que seria o único capaz de governar efetivamente e eficazmente a República. Acreditava que o governo do Diretório era fraco e que não conseguia garantir um futuro risonho à França.
Mas também sabia que esta ainda não era a altura ideal para agir, para derrubar o governo de Paris. Portanto, mantém-se em Itália a tentar construir esta imagem de herói conquistador e de libertador dos povos oprimidos pelos austríacos. Ou seja, ele na realidade tinha efetivamente uma visão, não é? Uma perspectiva de longa duração quanto ao seu futuro. Já planeava o seu próprio caminho. Sim, sem dúvida. Nesta altura começa a pensar a sério no seu futuro. E, na verdade, o próprio diretório não tinha outra escolha senão aceitar esta ousadia de Napoleão. As vitórias não só o tinham tornado popular, como o saque das campanhas financiava o governo. Por isso não podiam dar só o luxo de admitir. Além disso, não convinha de maneira nenhuma insultar um general que não só era popular, como comandava um exército experiente e leal, porque podia dar-se o caso de Napoleão querer derrubar o governo. Ainda para mais, estávamos numa altura em que o diretório estava a braços com uma conspiração para restaurar a monarquia dos Bourbon. Tudo isto para dizer que o diretório estava com as mãos atadas. Por isso, Napoleão podia fazer o que bem entendia. E ao certo, sabemos o que é que Napoleão já planeava neste momento? Napoleão, como disse, estava descontente com o diretório, pensava vir a derrubá-lo um dia e por isso nesta altura acaba por recusar regressar a Paris. Fora convocado para combater os monárquicos, mas não queria fazê-lo. Por isso começa a pensar em novas campanhas onde pudesse continuar a fazer crescer a sua fama. Sente que, em termos de glória militar, a Itália já tinha dado o que tinha a dar e por isso depois da assinatura do armistício com a Áustria em abril de 1797, nada mais havia a fazer a não ser abafar as ocasionais revoltas dos italianos, mas isso não era um trabalho digno para um homem com as suas aspirações políticas. Por isso decidiu que era hora de mudar ares e começou a planear uma campanha no Egito. Portanto, do outro lado do Mediterrâneo, que não tem nada a ver com os cenários que temos vindo a falar. Nada a ver, mas havia várias razões para França, no geral, e Napoleão, em particular, pensar neste território. Em termos práticos, o Egito era um território rico e, além disso, permitia o acesso relativamente rápido à Índia através do Mar Vermelho, do qual já aqui falámos várias vezes. Era uma forma de França tentar contrabalançar o poder inglês na região do Índico e, além disso, há várias décadas que se ponderava a hipótese de estabelecer colónias em África, e em particular nesta região, como forma de arranjar uma compensação pelas colónias perdidas nas Américas, desde logo pela perda do Canadá. Em termos simbólicos, e era isto sobretudo que interessava a Napoleão, o Egito já era um país que exercia um fascínio muito grande sobre os europeus. Era a terra dos faraós, ali tinham combatido Alexandre o Grande e Júlio César, portanto era uma terra mítica. E Napoleão queria ser celebrado como um herói lendário, portanto tinha de ir combater à sombra das pirâmides. Mas a 29 de novembro de 1797, estando nessa altura em território alemão a negociar os detalhes do Tratado de Paz com a Áustria, foi convocado de volta a Paris. Portanto, acabou por interromper este seu plano para regressar a Paris, mas porquê ao certo neste momento? Sim, porque entre finais de 1797 e os primeiros meses de 1798 viveram-se, como seria de esperar, tempos de grande desconfiança e instabilidade. Por um lado, os membros do diretório receavam que Napoleão, famoso, popular, com milhares de soldados, decidisse derrubar o governo. Por outro, Napoleão sabia perfeitamente o que esperava se o diretório o achasse mais perigoso do que útil. Era a guilhotina. Claro. Por isso, durante este tempo, o nosso futuro imperador vai fazer os possíveis para passar despercebido, evita festas, veste-se sempre à civil, quase não sai à rua. Tinha muito medo de ser assassinado, até ao ponto de, quando almoçava ou jantava fora, apenas comia das travessas de onde outras pessoas já se tivessem servido. Portanto, o medo era bastante real. Mas o facto é que, não dando nas vistas nesta altura, acabou por apaziguar o diretório que, no entanto, insistiu na necessidade de invadir Inglaterra e colocou Napoleão ao comando deste futuro exército da conquista inglesa. Contudo, Napoleão sabia que a marinha francesa estava num estado lastimável e por isso não seria possível cruzar o Canal da Mancha. Em fevereiro de 1798 vai demitir-se do comando deste exército, mas logo em março recebe uma nova nomeação, comandante do exército francês que devia conquistar, lá está, o Egito. Neste caso, os planos do diretório e do próprio Napoleão, criados separadamente, diga-se, estavam perfeitamente alinhados e a conquista do Egito era ambicionada por ambos. Então qual era o plano para se tomar o Egito? O plano era relativamente simples e foi elaborado em conjunto por Napoleão e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Talleyrand, um homem importante e do qual viremos a falar mais no próximo episódio. O plano passava pela partida da armada do sul de França e do norte de Itália, devendo a expedição primeiro rumar à ilha de Malta, para negar uma base naval mediterrânica aos britânicos, e seguindo então para o Egito. Aí deveria ser construída uma base naval no Suez,
onde se devia também abrir um canal o mais rapidamente possível para ligar o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, o que permitiria manter um contacto direto com a colónia francesa das Ilhas Maurícias, no Índico. Ou seja, como já disseste, a extensão de França pelo Mar Vermelho, chegando ao Índico, beneficiaria, claro, França, porque ameaçava os próprios ingleses, que já estavam muito bem instalados na Índia. Isso mesmo, mas o Egito nesta altura era governado pelo Império Otomano. O governo francês acreditava que seria possível convencer o sultão otomano a ceder o controle direto do Egito. Nesta altura, Napoleão também tinha planos de modernização daquele território, ou seja, queria reorganizá-lo de acordo com o modelo da República Francesa. Acreditava que só assim seria possível reavivar a civilização egípcia que tanto o fascinava, mas sobre a qual ainda se sabia relativamente pouco na Europa, e por isso vai juntar uma equipa de especialistas em várias artes, em várias ciências, engenheiros, arquitetos, escritores, etc., para embarcarem consigo. O objetivo era descobrir os segredos desta civilização egípcia e, na verdade, estes homens acabaram por reavivar o interesse europeu por aquela civilização e deram origem à egiptologia. Bom, e já estamos aqui fartos de falar em planos, ideias e tudo mais, e neste caso, quanto ao Egito, o plano foi seguido por Napoleão? Inicialmente sim, e correu tudo bem. A frota principal, com Napoleão a bordo, partiu de Toulon a 19 de maio de 1798. Ao longo das semanas seguintes foi reforçada por navios vindos de outros portos, até a armada ser composta por um total de 330 navios. A bordo seguiam uns 38 mil soldados, 1000 cavalos e 200 canhões de campanha. O primeiro objetivo foi concretizado em junho, com a conquista e ocupação da Ilha de Malta, que desde o século XVI tinha pertencido aos cavaleiros da Ordem de São João do Hospital, os célebres hospitalários, conforme referimos no nosso episódio número 39. A armada seguiu depois para o Mediterrâneo Oriental, desembarcando a 2 de julho no Egito. Foi nesta altura, claro, que a expedição, bem planeada, começou a correr mal, porque os egípcios resistiram desde o primeiríssimo momento, obrigando a uma sangrenta conquista de Alexandria. Além disso, os franceses descobriram que uma armada comandada pelo almirante inglês, Nelson, andava pela zona, o que queria dizer que a sua frota corria, obviamente, grave perigo. Bom, e então, depois da conquista de Alexandria, o que é que Napoleão acaba por fazer? Napoleão queria chegar o mais rapidamente possível à capital, o Cairo, por isso escolheu a rota mais direta. Mas não só aquele caminho era muito mais difícil, porque atravessava o deserto, como Napoleão cometeu um dos seus primeiros erros nesta campanha. Não levou água suficiente, que se esgotou logo no primeiríssimo dia de marcha. Os soldados veteranos, habituados a marchar nos campos verdejantes do norte de Itália, eram agora obrigados a atravessar um deserto em pleno verão, com temperaturas abrasadoras de dia e gélidas de noite. As baixas começaram a somar-se no seio do exército francês, com mortes por exaustão, por choque térmico, além de inúmeros casos de cegueira provocada pelo sol. Os soldados que se atrasavam ou afastavam da coluna de marcha eram capturados, torturados e executados pelo inimigo, portanto não havia escapatória possível, e por isso alguns homens de Napoleão, desesperados ao extremo, puseram termo às próprias vidas. Um deles fala, aliás, à frente do general, gritando, e cito, "Isto é obra vossa." Fim de citação. Não seria a última vez que os soldados acusariam o comandante de negligenciar as suas vidas durante esta campanha, diga-se. Bom, é realmente uma travessia muito trágica do deserto para o exército francês, que estava habituado a outros tipos de campanhas, e é, enfim, um erro crasso do próprio Napoleão. Sem dúvida alguma, e não foi de todo o único. Só ao terceiro dia de marcha que os franceses encontraram uma fonte de água potável, mas nem isso serviu para elevar a moral. Os soldados estavam à beira do motim e mesmo os oficiais censuravam Napoleão pela sua negligência no que dizia respeito aos mantimentos e à escolha da rota. A 21 de julho, com o Cairo já à vista e as pirâmides de Gizé muito próximas, depararam então com um exército egípcio. Napoleão dirigiu-se aos seus soldados, dizendo que 40 séculos de história os miravam desde o topo das pirâmides. Uma frase que ficou muito famosa. Sim, e obviamente isto teve pouquíssimo efeito nos soldados que não tinham de todo o mesmo interesse nos clássicos que Napoleão. No entanto, na batalha que se seguiu, que recebeu precisamente o nome de Batalha das Pirâmides, a cavalaria egípcia carregou contra os quadrados de infantaria francesa, mas acabou despedaçada pelos disparos dos mosquetes. A vitória levou então à ocupação do Cairo, onde Napoleão entrou triunfalmente a 24 de julho de 1798. A posse incontestada do Cairo foi garantida a 9 de agosto, com a vitória sobre um segundo exército egípcio, mas pouco depois, no dia 14, Napoleão foi informado da terrível derrota sofrida pela armada francesa na foz do rio Nilo. Que não é mais, aliás, do que a famosa Batalha do Nilo, não é? Em que a armada inglesa, comandada pelo famoso também Lord Nelson, destruiu completamente a frota francesa. Exatamente. A batalha, que aconteceu a 1 de agosto de 1798, deixou o exército francês preso no Egito, o que não deixava alternativa a Napoleão senão governar aquele país,
o que acabou por fazer durante um ano. Portanto, isto parece quase os álbuns do Asterix, não é? Já tivemos Napoleão na Córcega, Napoleão em Itália, Napoleão em Paris e agora temos Napoleão no Egito. Portanto, como é que foi o seu período lá? A Anitta, ou melhor, Napoleão, era um homem do seu tempo. Foi criado e educado nesta segunda metade do século XVIII e por isso estava cheinho dos ideais do iluminismo. Tinha uma missão civilizadora autoimposta. Estava convencidíssimo que todas as sociedades deviam procurar o progresso e por isso queria reconstruir o Egito segundo o modelo da República Francesa, convertendo aquele país numa colónia próspera e moderna. Desejava genuinamente fundir as culturas francesa e egípcia, é verdade. Por isso fez um esforço assinalável para respeitar as tradições locais ao mesmo tempo que implantava medidas que considerava progressistas. Se por um lado apresentava-se como protetor das mesquitas e até dos peregrinos que viajavam para Meca, por outro remodelava a educação islâmica para encaixar no modelo francês e mandava limpar as ruas do Cairo e criar iluminação pública. Uma das suas principais preocupações era, aliás, a manutenção do exército, que agora era mais difícil devido ao corte do acesso marítimo à França. Como não podia depender dos abastecimentos vindos por mar, começou a criar indústrias que permitissem produzir, por exemplo, a pólvora e os uniformes adaptados ao clima egípcio de que precisava. Pela mesma razão, criou vários hospitais para tratar os soldados e fundou também o Instituto do Cairo, onde os eruditos que trouxe de França se dedicaram de imediato ao estudo da história, da geografia e da sociedade locais, entre outros muitos assuntos. Anos mais tarde, Napoleão viria a refletir que nunca mais seria tão livre como fora no Egito, o que, até certo ponto, é verdade, porque agia como um verdadeiro rei. É claro que nós, hoje em dia, sabendo o seu destino, quase que apetece dizer que mais valia ele ter lá ficado, porque parece que foi tudo um mar de rosas, ou não? Não foi de todo, e na verdade Napoleão teve bastantes problemas. Demorou foi a perceber que os egípcios não queriam nada do que tinha para oferecer. Era apenas um intruso estrangeiro. Respeitavam-no porque tinham medo do seu exército, e por isso qualquer ato de clemência era visto como fraqueza, o que acabava por suscitar mais revoltas. Quando Napoleão finalmente se apercebeu disto, tornou a repressão mais brutal, o que, por seu turno, acabou por escalar ainda mais a situação, gerando uma onda de violência. E onde é que nós já vimos isto? Como se isto não bastasse, os soldados franceses e mesmo os próprios oficiais estavam profundamente descontentes. Ninguém gostava do Egito, tinham saudades de casa, não se reviam de todo nos sonhos de Napoleão, que queria ser visto como um herói da antiguidade, e ressentiam-se da sua má gestão dos mantimentos e da água. No meio de tudo isto, a diplomacia francesa meteu a pasta na poça e não avisou sequer o sultão otomano da intervenção francesa na sua província egípcia. O resultado foi, obviamente, uma declaração de guerra. Além disso, nesta altura, a Rússia aproveitou para se aliar aos otomanos e à Inglaterra, enquanto o reino de Nápoles voltou a declarar guerra à República Francesa. Napoleão, apanhado no meio disto tudo, teve de preparar-se para a inevitável resposta militar otomana. Que imagino não tenha então tardado muito mais. Não, de todo. Os otomanos reuniram rapidamente 2 exércitos. Um foi por terra até a Síria, o outro partiu por mar até o Egito. Como resposta a esta ameaça dupla, Napoleão decidiu agir primeiro contra o exército da Síria e por isso, em fevereiro de 1799, parte para a Palestina, deixando, no entanto, algumas tropas de reserva no Egito. A passagem do deserto do Sinai foi mais um desastre, porque uma vez mais os soldados não tinham comida nem água suficiente e, como confessou o próprio Napoleão, viram-se obrigados a comer cães, camelos e até macacos. O exército francês seguiu a costa até à cidade de Acre, no atual norte de Israel, onde se deparou com forte resistência otomana, apoiada por uma armada inglesa que, desde agosto de 1798, depois de aniquilar a frota francesa, bloqueava os portos egípcios. Ou seja, no meio disto tudo não havia praticamente nada que estava a correr bem. Não, é quase como se a campanha do Egito fosse um erro. E, na verdade, tudo continuou a correr mal, porque em maio de 1799, com o exército exausto e desmoralizado, Napoleão foi obrigado a abandonar o cerco de Acre e a regressar ao Egito. A marcha de regresso durou 25 dias e foi a pior de toda a campanha. Os soldados, com os uniformes esfarrapados, muitos deles sem botas, queimavam os pés nas areias escaldantes do deserto, morriam de frio de noite, ou seja, passavam por tudo. Como já se tinha tornado hábito, quase não tinham água, quase não tinham comida, e os feridos e os doentes, muitos deles infectados com peste, foram deixados para trás. Ao todo, esta campanha saldou-se em mais de 3.000 mortos franceses, portanto, uma brutalidade de baixas. Mas mesmo assim, Napoleão, como mestre da propaganda que era, pintou a derrota com traços de vitória. Isto, claro, nas cartas que enviou a Paris, e entrou triunfalmente no Cairo como se tivesse ganho. Como é evidente, ignorar uma derrota não melhora de toda a sua situação, que, como seria de esperar, voltou a piorar.
Bom, quer dizer, depois desta descrição toda, é um bocado difícil acreditar que a situação pudesse piorar, mas o que é que acabou por acontecer? Mas podia, porque a 15 de julho de 1799 o segundo exército turco desembarcou no norte do Egito, ao todo uns 10 ou 15 mil soldados, que se entrincheiraram à espera de Napoleão. Nessa ocasião, Bonaparte, que até essa altura tinha cometido vários erros grosseiros, como disse, voltou a demonstrar o brilhantismo que lhe era característico, derrotando muito rapidamente o exército turco, que foi completamente aniquilado. A ameaça turca foi temporariamente afastada, é certo, mas o facto é que a situação não era difícil apenas no Egito. França estava a perder terreno na fronteira do Reno e em Itália, e temia-se a iminente queda do governo e a restauração da monarquia, o que naturalmente seria catastrófico para Napoleão. Por isso, há vários meses que já preparava o seu regresso à França, com 4 navios sempre prestes a partir, assim que, obviamente, fosse possível, mas não tinha ainda tido oportunidade para se escapulir. O que, claro, acabou por acontecer, não é? Sim, claro, aproveitou para regressar à França com os seus capitães em agosto de 1799, quando foi informado da partida da armada inglesa da Foz do Nilo. A viagem foi longa, foi dura, e Napoleão tinha terror a ser capturado pelos ingleses, ao ponto de ter mandado armadilhar o porão do seu navio para explodir caso o navio fosse capturado. Tinha aqui também umas grandes vibes de paranoia. Napoleão também era bastante paranoico, diga-se. E por vezes, com razão. Depois de uma curta passagem, claro, pela sua Córsega, onde viu alguns membros da família, desembarcou em França, finalmente, a 9 de outubro de 1799. Foi recebido em apoteose pela população, mas na verdade tinha acabado de abandonar o seu exército, deixando-o à mercê do inimigo. O exército francês no Egito acabaria por ser definitivamente derrotado em 1800 e os soldados sobreviventes seriam repatriados por navios britânicos. Os soldados que tinham levado Napoleão à vitória em Itália e à vitória no Egito foram abandonados sem mais pelo seu comandante, mais focado em salvar a pele do que em garantir a sobrevivência e regresso à casa dos seus homens. Mas o facto é que, chegado à França, Napoleão pôs-se a caminho de Paris com uma só ideia na cabeça: governar. O que era já um plano bastante antigo dele, não é? Esta ideia de chegar ao poder. Mas neste caso, ele já tinha definido a forma de alcançar o governo de França? Tinha que chegar, claro, a Paris, e pelo caminho, em todas as cidades, aldeias por onde passava, era recebido em apoteose pela população, pelos governos locais, pelos soldados. Ao longo dos anos, Napoleão foi se tornando muito popular e isso via-se. Mas por causa das vitórias militares? Das vitórias e da campanha de propaganda que foi gerindo desde o início, desde a campanha de Itália, como referi. Era visto como um soldado honesto, corajoso e, acima de tudo, bem-sucedido, numa altura em que as derrotas se somavam por toda a República. Já os membros do Diretório eram encarados de forma totalmente diferente. Para a generalidade da população, era o espelho do pior que havia na classe política. Tinham sangrado a República com impostos e guerras infindáveis. Os franceses queriam, obviamente, uma mudança. E Napoleão surgiu como resposta a este sentimento. Por isso, quando chega a Paris, a 16 de outubro de 1799, Napoleão tinha muito medo de ser julgado como desertor pelo Diretório, mas, na verdade, nada disso viria a acontecer. Era agora simplesmente demasiado importante para todas as fações que lutavam pelo poder e, por isso, entre outubro e os primeiros dias de novembro de 1799, foi recebendo e debatendo o destino de França com os representantes do Diretório, dos jacobinos e até dos monárquicos. E chegaram a alguma conclusão? Napoleão decidiu, obviamente, tomar o poder, mas não o podia fazer totalmente sozinho. Precisava de apoios e de manter um certo ar de legalidade para não ferir demasiadas suscetibilidades. Acabou por formar equipa com 2 membros do Diretório, Sieyès e Roger Ducous, decidindo-se que, tomando o poder, seriam os 3 cônsules da República, numa clara alusão à política da Antiguidade Clássica. O plano para o fazer era, então, o seguinte. Como o Diretório era composto por 5 membros, era preciso obter a demissão da maioria daqueles para poder dissolver o governo. As Assembleias desta República, que eram a Assembleia dos 500 e a Assembleia dos Anciãos, eram ambas lideradas por conspiradores e teriam que aceitar a demissão do governo e nomear então os 3 cônsules que aprovariam então uma nova Constituição. Para evitar uma invasão dos palácios do governo pela multidão parisiense, uma tradição já nessa altura, decidiu-se que as Assembleias deveriam reunir fora de Paris. O plano era simples, mas a sua execução foi complicada, desde logo porque Napoleão, como seria de esperar depois da campanha do Egito, borrou um bocado a pintura. Mas de que maneira, então? O que é que aconteceu? Como é que ativaram o plano? O plano decorreu entre os dias 9 e 10 de novembro de 1799. Logo na manhã de dia 9, os membros das Assembleias considerados mais favoráveis foram convocados a uma reunião. Aqui começaram logo os embustes, porque foram informados de que estava em curso um golpe de Estado e por isso seriam transferidos para fora de Paris
sob proteção do general Bonaparte. Claro que não lhes disseram que o golpe estava a ser feito pelo próprio general Bonaparte. Isso era outro assunto. Claro. Nesse mesmo dia, Sieyès e Ducos demitem-se do diretório e obrigam à demissão de outros membros, levando então à queda do governo. E no dia seguinte, 10 de novembro, as assembleias reuniram então no Palácio de Saint-Cloud, nos arredores de Paris. As discussões foram intermináveis e a intervenção pessoal de Napoleão nas duas câmaras apenas serviu para piorar a situação. Era bastante mau orador e o seu francês péssimo não ajudava. Na Assembleia dos 500, Napoleão foi mesmo atacado, tendo sido retirado do local já quase inconsciente de tanto murro que levou. Era, na verdade, apesar de tudo, a desculpa ideal e por isso aproveitou a oportunidade para difundir o rumor de que os jacobinos, presentes na Assembleia, o tinham tentado assassinar. Os seus soldados, motivados por isto, prenderam rapidamente todos os delegados, claro, os que não conseguiram pôr-se a milhas, e, ao final da noite, sob vigilância destes mesmos soldados, a demissão do diretório foi finalmente aceite, sendo substituídos pelos 3 cônsules. Por isso, a 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte chegava finalmente ao poder em França, embora, para já, um poder partilhado e contestado. Bom, quer dizer, realmente depois desta viagem toda e depois deste percurso todo, finalmente chegou ao poder. Mas então, e depois? E depois fica para o próximo episódio, porque este já vai bastante longo, mais longo do que é habitual, mas não resisti, porque Napoleão é, na verdade, uma figura muito interessante e sobre a qual sabemos muito. E, obviamente, neste próximo episódio veremos não só como vai conseguir cimentar o seu poder, tornar-se imperador de França e conquistar boa parte da Europa até, obviamente, cair em desgraça. Bom, e para os nossos ouvintes que aguentaram estoicamente até ao final deste mega episódio, quais são as tuas sugestões de leitura para quem quiser saber ainda mais sobre Napoleão? Se quiserem saber ainda mais, o que não sei se recomendo necessariamente, porque já sabemos muito sobre Napoleão, a minha primeira sugestão é um livro de Adam Zamoyski, Napoleão, o homem por trás do mito, publicado pela editora Crítica em 2021, e aproveito para agradecer à editora a oferta deste livro, que deu de facto muito jeito. É uma obra com 700 páginas, muito longa, muito complexa e que revela de facto a vida deste personagem Napoleão. Eu, na verdade, entusiasmei-me muito, como se percebe, a escrever este guião e daí ser longo e, portanto, creio que os ouvintes também apreciarão esta leitura. A segunda sugestão é um livro de Charles J. Esdale, The Wars of Napoleon, As Guerras de Napoleão, publicado pela editora Routledge em 2019 e que lida precisamente com uma forma como Napoleão vai reconstituir o exército francês e como esse o vai levar ao sucesso em várias guerras na Europa e não só. Portanto, é uma leitura mais específica sobre este lado eminentemente militar do sucesso de Napoleão. E pronto, é tudo nesta nossa primeira parte deste episódio duplo dedicado à figura de Napoleão. Já sabem que o nosso e-mail está sempre aberto para quem nos quiser escrever, falandostoriapodcast@gmail.com. A edição de áudio é sempre de Marco António e vemos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.